Olá, meu nome é Regis Neuschwander, eu sou coordenador da área de Ciências Aplicadas, que é uma das 6 áreas dentro da divisão de Engenharia e Tecnologia do CNPq. Vou falar um pouco sobre a tecnologia por trás dos aceleradores, em especial dos Sirius. Vou começar rapidamente com a história um pouco, primeiro do VX, né? Mas só para mostrar que foram perto de 6 anos com as discussões do projeto, depois a gente teve 10 anos de construção da máquina, e depois ele operou durante 20, 21 anos, né, até ser desligado em 2019. Né. Foi uma máquina que ensinou bastante para a equipe, então ela foi desenvolvida bastante dentro de casa, foi construído, os componentes foram construídos dentro de casa, então a gente construiu todos os magnetos, a gente cortou todas as chapas, a gente fabricou todas as bobinas, a gente fabricou as máquinas que fabricavam as bobinas, a gente fabricou as fontes de corrente, a gente fabricou a câmara, as câmaras de vácuo, os guias de onda, a instrumentação das linhas de luz. Então, isso foi muito importante para o treinamento da equipe. É uma máquina pequena, né? Tem 30 metros de diâmetro, energia 1,37 gigaelectronvolts e custou na época perto de 35 milhões de dólares. Atualizado para hoje, isso corresponderia a mais ou menos 70 milhões de dólares. O Sirius teve um tempo de gestação e desenvolvimento mais ou menos parecido. As primeiras discussões foram lá em 2006, né? Depois, em 2009, a gente teve uns primeiros workshops para fazer a especificação da máquina e estudar casos científicos, né? Em 2012, o Comitê Internacional recomendou uma forte alteração do projeto. A gente teve que abandonar diversos protótipos e começar toda uma nova geração de protótipos para atingir as especificações que o comitê sugeriu para a gente. E em 2020 a gente estava com as primeiras linhas em operação. O Sirius ele é uma máquina muito mais cara, então ele custou, né, e ainda está custando, que nós ainda estamos construindo linhas de luz, mas foi perto de 520 milhões de dólares, sendo que é mais ou menos um terço para o prédio, um terço para as linhas e um terço para o acelerador. O prédio é um pouco mais caro. Ele tem energia, né, maior do que o VX, então ele é 2,2 vezes maior a energia que o VX, a corrente é um pouco maior, a circunferência é 5,5 vezes maior que o VX, mas a emissão é 400 vezes menor. A grande dificuldade de fazer a máquina dessa nova geração é fazer essas máquinas de ultra baixa emitância, e o Sirius é um bom exemplo desse tipo de máquina. O custo foi 7,5 vezes maior que o VX, mas a gente está falando de uma máquina que é 10 milhões de vezes mais potente em termos de brilho, né, na faixa de energia de 10 kV do que o VX. E o Sirius também não permitiu que a gente fabricasse tudo dentro de casa, porque ele era uma máquina muito maior. Ele forçou uma quantidade de parcerias muito grande, e isso também é muito uma parte importante do projeto. Então a gente teve empresas especializadas em fazer os eletroímãs, empresas para fazer câmaras de cerâmica, empresas para fazerem usinagem de precisão, sistemas de vácuo cada vez mais sofisticados, né, usinagens cada vez melhores, ligas metálicas especiais. E a gente acabou gastando, daqueles 520 milhões de dólares, 86% foi gasto no país, em empresas nacionais. Falando então um pouco agora do projeto principal, eu gosto sempre de falar que, assim, para ser uma máquina de ultra baixa emitância, né, tudo depende da estabilidade. Então você tem que conhecer muito bem o solo, você tem que conhecer muito bem o piso de concreto, você tem que projetar componentes super estáveis, você tem que ter grande estabilização de temperatura, o túnel tem que ser muito robusto, toda a sua eletrônica de controle, as fontes de corrente que alimentam os ímãs têm que ser super estáveis, o sistema de radiofrequência tem que ser super estável, porque é ele que devolve energia para o feixe e acelera o feixe. A eletrônica dos BPMs, que são os monitores de posição, são extremamente importantes, porque você tem que ler a posição do feixe para corrigir. Então, o conjunto, né, tudo tem que ser pensado do ponto de vista de estabilidade. Qualquer variação térmica que a gente tenha, por exemplo, no hall experimental, pode causar deformações das paredes, que podem induzir deformações do piso, que podem gerar movimentações nos componentes principais da máquina. Variações térmicas dentro do túnel podem fazer todos os suportes, né, sofrerem dilatação, e você acaba movimentando o ímã, que é a principal referência do feixe.
O que o feixe que está passando dentro do ímã quer ver é um ímã super estável. Quando a gente fala em estabilidade, para vocês terem uma noção, a maré terrestre, né? A gente está acostumado a pensar sempre na maré da água, né? Dos oceanos, né? Que costuma ter 1,80 m, pode chegar a 2 metros, né? De variação de posição do nível do mar. Mas a crosta terrestre também se movimenta bastante, né? E aqui em Campinas, a movimentação da crosta terrestre, né, chega a 40 centímetros 2 vezes por dia, né? Quando essa maré passar pelos cílios, ele vai adernar para um lado 10 micrômetros e depois adernar para o outro lado 10 micrômetros, né? Mas ele deve se comportar como uma peça única e isso não deve causar grandes efeitos no feixe. Existem máquinas maiores do que os cílios que conseguem perceber isso no próprio feixe. Aqui, para explicar um pouco então de como é que a gente começou, né, o estudo dos solos, né, assim que a terraplanagem terminou, que a gente tinha a região onde o anel ia ser instalado, né, essa terraplanagem precisou fazer um corte de material de um lado do terreno para jogar o material do outro lado, para poder criar o platô que a gente precisava para o acelerador. Então a gente cortou cerca de 5 metros de um lado e rebateu essa terra para o outro lado, então a gente chama de operação corte-aterro. E aí depois, em cima desse terreno, a gente fez um estudo como se fosse uma ultrassonografia em várias fatias do terreno, né? E essa técnica de estudo é feita com geofones, você instala uma linha de geofones e gera uma pancada, e aí você mede a propagação das ondas e a reflexão no leito rochoso dessas ondas, e isso te permite analisar a consistência do seu terreno. Se você pega essas várias fatias feitas naquele terreno, isso aqui é mais ou menos o resultado final, onde cada cor é uma velocidade diferente de propagação da onda e a velocidade é proporcional à consistência do terreno. Então isso aqui é uma espécie de uma tomografia do que você tem debaixo da superfície, né? E isso te permite então entender como é que o prédio vai se comportar e como é que as estacas vão influenciar na rigidez do terreno. A gente também usou outros síncrotrons como referência, então os principais foram o Diamond, na Inglaterra, que tinha ficado pronto em 2007, era uma máquina de bastante sucesso científico, e o Max, que era uma máquina super recente, que ficou pronto em 2016, na época que a gente começou os estudos, eles estavam em construção, nós fomos lá visitar a máquina enquanto ela ainda estava sendo construída, para entender os detalhes do processo do prédio. E o que a gente fez, eles tinham duas soluções de pisos bastante diferentes, e o que a gente fez foi prototipar esses pisos. Então a gente construiu uma miniatura, digamos assim, do piso similar ao Diamond e uma miniatura de um piso similar ao do Max. O do Diamond, ele era apoiado direto nas estacas e ele evitava contato com o solo, porque na Inglaterra o solo é muito argiloso e quando chove esse solo expande e ele pode gerar deformações no piso, então eles preferiram criar um espaço entre a argila e o piso de concreto, enquanto que no Max, na Suécia, eles têm um solo bastante compactado em função das eras glaciais, e aí eles preferiram retirar 4 materiais da superfície de material mais solta, não precisaram fazer estacas, e eles colocaram 4 metros de material solo-cimento e depois a placa de concreto. Então nós construímos 2 protótipos, um representando cada um dos tipos de piso, dentro de um galpão lonado, e começamos alguns testes de vibração. Então primeiro a gente gerou impactos fora dos pisos, e a gente media a onda que chegava imediatamente antes do piso e depois a onda sobre o piso. E a mesma coisa no segundo piso aqui. Então a gente punha os sensores fora e dentro do piso, e para os sinais gerados fora do piso, a atenuação não foi muito diferente. Tanto o Max quanto o Diamond tiveram uma atenuação na vertical do sinal, da componente vertical da onda da ordem de 5, e da componente horizontal da onda da ordem de 6, 6,5. Então esse não diferenciava muito os pisos. Mas quando a gente gerava vibração no próprio piso, então nesse caso aqui nós tínhamos novamente os 2 protótipos, a gente colocava 2 sensores, né, um a 6 metros, o outro a 12,8 metros, e a gente gerava um impacto na borda do piso, e media a propagação da onda sobre o piso, né, para tentar simular efeitos de vibrações geradas sobre as pessoas caminhando, os equipamentos passando sobre o piso e assim por diante. E aí, nesse caso aqui, a resposta foi diferente.
Então, o Diamond é o traço preto, enquanto o Max é o traço vermelho. Então, na primeiro sensor, que estava mais próximo da pancada, a gente já percebia que o sinal do Max era menor do que o sinal do Diamond. E no segundo sensor, a diferença era ainda maior. A atenuação do primeiro para o segundo, no caso do Max, né, que é o sinal vermelho, foi muito mais significativa do que no caso do Diamond. Então a gente acabou optando por esse modelo de construção, similar ao do Max. E isso daqui é um corte do que é a solução final que a gente adotou. Então, sob a região do acelerador, que a gente precisa de uma estabilidade de longo prazo muito maior, porque a gente não quer realinhar a máquina muito frequentemente, a gente colocou uma coleção de estacas, são perto de 1.500 estacas, de 10 a 15 metros de profundidade. Colocamos 3 metros de solo cimento, o que torna toda essa peça um conjunto de material bastante maciço. Depois, sobre o acelerador, nós temos 90 centímetros de concreto e na região das linhas de luz a gente tem 60 centímetros de concreto. E separando o piso do acelerador do piso das linhas, a gente tem juntas especiais com barras de transferência. Essa maquete, quem algum dia puder visitar os Círios, tem essa maquete logo na entrada do prédio, mostra um pouco das etapas de construção desse piso. A gente primeiro teve que cobrir essa região, então a gente teve que fazer todo o anel externo do prédio, todo o anel interno, fazer a cobertura. Aí com a cobertura pronta, nós escavamos o interior do prédio e retiramos 4 metros de solo na região do acelerador e das linhas de luz. Depois de retirado esse material, foram instaladas as estacas na região do acelerador. Aí depois essas estacas eram cobertas por uma camada de pedra, instalada uma geogrelha, que é um material flexível que forma uma resistência extra sobre as pedras. Ela tem uma direção preferencial. Depois, em cima dessa primeira camada, vinha outra camada de pedra, depois outra camada de geogrelha ortogonal à primeira, nova camada de pedra e depois os 3 metros, 2,80 metros, né, de solo cimento. E em cima do solo cimento, o concreto. A importância da cobertura é porque o solo cimento ele é uma liga muito crítica com a umidade. E você não pode ter, por exemplo, o risco de chover enquanto você está processando toda essa compactação de terreno com solo cimento, porque isso altera completamente as propriedades físicas do solo cimento. Então era importante que a gente tivesse o prédio coberto primeiro. Para ter certeza que a empresa seria capaz de concretar o piso corretamente, a gente resolveu fazer um protótipo que tinha mais ou menos 26 metros de comprimento, os mesmos 90 centímetros de altura especificada, a mesma ferragem necessária, tudo era idêntico ao que seria construído lá dentro. A gente aproveitou para instalar um monte de instrumentos de medição das condições do concreto, então nós tínhamos sensores de temperatura e sensores de deformação. E foi muito importante, porque a empresa descobriu vários detalhes no modo de preenchimento do concreto que acabaram mudando a forma de fazer lá dentro. Então, se algum dia vocês visitarem o laboratório, aqui fora, né, fora do prédio, a gente tem então o protótipo do piso e depois também o protótipo das paredes. Né? Então, esse aqui foi um aprendizado bastante importante para a empresa fazer o piso de verdade lá dentro. O resultado foi um piso muito bom. A gente tem um erro de superfície, né, de paralelismo na superfície, em toda a circunferência do hall experimental e do piso do acelerador. A gente tem um erro de mais ou menos 9 milímetros. Então isso é muito bom. Aqui a gente vê o piso do acelerador principal e a junta que separa o piso do acelerador do piso das linhas. Essa mesma junta é utilizada para separar cada 2 linhas umas das outras. E a gente também usa essa mesma junta para separar o corredor de serviço do piso das linhas aqui no hall experimental. Então, toda a fundação do prédio é isolada do piso, né? O corredor de serviço é isolado do piso e o anel também a gente tenta isolar das linhas de luz. Aqui são detalhes de quando o prédio estava sendo construído, então a gente tem o que a gente chama aqui de anel externo, né? Com as salas, onde é que vão ficar as salas dos escritórios, tem um anel interno, que é a galeria de serviço, o telhado vai de um lado ao outro, ele é suportado em sapatas de borracha, para que a vibração do telhado não transmita vibração para as estruturas do prédio. E aqui nós temos reservatórios de água
para conter parte da água da chuva. A área coberta é muito grande, então para que essa água não seja despejada de uma vez só na rua, a gente tem 3 tanques de 1 milhão de litros d'água cada um, e a gente segura essa água durante uns 40 minutos, e aí depois que a parte mais intensa da chuva passa, a gente solta essa água numa velocidade menor no sistema de esgoto municipal. Aqui também, novamente, só para reforçar as diferenças, então a gente tem a fundação do prédio separada do piso principal da máquina, que tem um conjunto de estacas suportando a região do túnel, e a gente tem aqui a galeria de serviços do lado de dentro da máquina. E aqui mais um corte, então, para entrar nos detalhes. Aqui estão as sapatas de borracha que isolam o telhado da estrutura. Ele é apoiado apenas nesses 2 pontos. Aqui são toques bastante fraquinhos, conexões bastante fraquinhas, mas eles são apoiados nesses 2 pontos e eles não passam muita vibração para a estrutura. A estrutura é feita com laje fundida no local, que aumenta bastante a rigidez desse conjunto e a rigidez do conjunto externo. Então, as forças do vento, né, que incidem sobre o prédio são contidas, né, nesses conjuntos. Né? Aqui a gente vê o piso da máquina com isolamento com a junta que isola do piso que vai sobre as linhas, a região de solo-cimento, a região das estacas e aqui aquela região de corte a aterro que eu falei. Então as estacas elas acabam homogeneizando mais o terreno também. E aqui mais um detalhe da construção do piso, se algum dia novamente vocês puderem visitar, vocês vão ver que no caso do piso da máquina, né, a gente consegue ver uma mudança de cor aqui, porque a gente primeiro concreta esse lado, depois a gente concreta esse lado, espera secar, aí quando ele já está forte bastante, a gente faz a parede e o túnel em cima desse pedaço, faz a parede e o túnel em cima desse pedaço, deixando essa região sem parede. Aí depois de 30 dias que o piso encolheu, a parede encolheu, eles já estão secos e resistentes, a gente concreta essa região aqui, que a gente chama de gaveta, e aí depois que essa região está forte bastante para receber a parede, a gente concreta a parede sobre a gaveta, tornando o túnel, no final das contas, uma peça monolítica, não tem nenhuma junta de dilatação, nenhum tipo de emenda. Tem a emenda, mas ela fica rigidamente conectada em toda a extensão do túnel. Aqui o detalhe da sapata de borracha que segura a estrutura metálica do teto, então tem pequenas sapatas em cada uma das vigas do telhado apoiando no concreto, né, do pilar interno. Aqui também parece um detalhe bobo, né, mas essa importância de que a laje foi fundida no local, isso trouxe um custo significativo para a obra, porque as estruturas pré-fabricadas são muito mais rápidas de serem montadas, os prédios, né, são muito mais rápidos de serem montados. As estruturas metálicas também teriam sido uma opção, como é o caso do Diamond, mas o pessoal fez as contas e acharam que seria muito mais robusto, né, se o prédio fosse feito com a laje fundida nas pilastras. Então isso deu muito mais trabalho, gastou-se muito mais tempo, mas o resultado final é uma estrutura mais sólida. Se vocês repararem também, toda a tubulação de água a gente faz com sistemas de isolamento por molas, para que a vibração da água correndo aqui dentro não seja transmitida para o prédio e que mais cedo ou mais tarde pode acabar chegando no piso e prejudicando as linhas. Né? A tubulação de incêndio, que é nessa parte vermelha, não precisa porque ela não está em circulação, ela só é usada em casos de emergência. Novamente na galeria de serviço, as tubulações principais apoiadas em mola. Todos os equipamentos, seja um conjunto de bombas, seja maquinário de ar-condicionado, né, tubulação pesada, tudo a gente tenta isolar para que a vibração que eles gerem não seja transmitida para o piso. Né? Então aqui é um caso do jogo de bombas, né, que ele tem um bloco de concreto inercial e esse bloco de concreto é isolado com molas para o piso para evitar transmitir vibração para a máquina. A passarela, que liga também o anel interno ao anel externo, ela também foi projetada para ter uma rigidez grande, para que ela não tivesse modos de vibração muito próximos da frequência que é estimulada quando você caminha sobre a passarela, e ela também é apoiada apenas nas extremidades em sapatas de borracha nos pilares de concreto do prédio. Ela não toca no túnel e não toca no piso no piso das linhas de luz. Dentro do túnel, agora a gente já tem então um piso bem feito, tem um túnel bem feito, né? A ideia é que a gente precisa agora levar toda essa estabilidade para os magnetos, que são montados em cima desses berços
e esses berços, por sua vez, são montados em cima desses blocos de concreto, né? Então, a gente novamente começou pesquisando o que o mundo tinha feito. Então, era muito comum berços, né? A gente chama de berço essa estrutura de aço, né, que suportam os magnetos. Era muito comum berços onde os magnetos pudessem ter ajustes para fazer o alinhamento fino da posição de cada magneto sobre o berço. Isso traz um problema, porque normalmente esses ajustes são pontos fracos de baixa rigidez, o que gera baixas frequências de vibração dos magnetos. Aí você tem outros sistemas onde os magnetos são presos por definição sobre o berço e você tem que calçar, seja na horizontal, seja na vertical, para atingir a posição correta, mas você calça e aperta ele de volta na posição. Então não tem exatamente um parafuso pequenininho de ajuste, mas ele fica mais rigidamente preso ao berço. E uma solução mais recente, que foi do Max, onde eles usinaram todos os polos dos ímãs dentro de peças maciças de aço. Então essa é realmente uma solução muito elegante, muito estável, muito robusta, mas ela é muito mais sofisticada, muito mais complicada de ser feita, né? A gente estudou esses modelos, né? Então o pessoal do Diamond havia se baseado no modelo suíço, aí o pessoal do Petra se baseou no modelo do Diamond. Então a gente partiu. O do modelo do Diamond não era um modelo muito bom, ele tinha uma frequência de vibração relativamente baixa. O pessoal do Petra pegou esse modelo do Diamond, melhorou, né, e fez um sistema mais rígido, que conseguiu uma frequência bastante elevada, né? O primeiro modo de vibração do berço foi para 116 Hz. Então a gente partiu desse desenho do Petra e começou usando ferramentas de simulação de otimização topológica que criava umas formas mais orgânicas de berço. Isso aqui obviamente não dá para fabricar, mas isso daqui, inspirado nisso daqui, já estava apresentando resultados bastante superiores de frequência. No final, a gente obviamente adaptando as condições de fabricação, né? Acabamos chegando nesse formato de berço. Também na comparação entre fazer esse berço soldado ou fazer esse berço fundido, a opção soldada demonstrou melhores resultados em termos de atenuação de vibração. E a gente tinha que simular também cada detalhe da fixação dos magnetos no berço. Então, a maneira de fixar o magneto influencia em qual frequência de vibração ele vai ter quando ele está montado aqui em cima. Então, a gente tomando todos esses cuidados, o resultado final foi um conjunto bastante robusto. Então, a gente conta com blocos de concreto de altíssima rigidez, são concretos de 100 megapascal, que é muito alto. Aí, para colar esse bloco no solo, a gente usa uma resina de 5 gigapascal, que foi desenvolvido por uma empresa nacional. Esses sistemas de nivelamento são de grande superfície, né, para que eles pudessem ter também uma altíssima rigidez. Eles são usinados um a um, o espelhamento final de uma superfície na outra é feito peça por peça. E o berço em si, ele é todo simulado para ter alta rigidez, e a superfície final, onde os ímãs são montados, tem um paralelismo, uma planicidade de 10 micrômetros, né? Alguns são polidos à mão para chegar nessa planicidade final. E sobre esse berço são montados todos os magnetos com um sistema de fixação que garante uma alta rigidez. Então, esse conjunto todo montado, né, quando a gente faz as medidas, tem os modos de vibração mais altos já fabricados até hoje, né? Então, a gente está com o modo na vertical de 268 Hz e na horizontal de 152 Hz. Então, é um conjunto bastante rígido. E o pessoal tem olhado com bastante atenção para essa nossa solução. A gente agora é chamado, né, nos bancos de revisões, né, nas reuniões de revisões dos projetos internacionais, a gente agora tem participado como revisores dos projetos das máquinas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O desenvolvimento dos magnetos também foi uma outra bela história, né? No caso dos Sirius, a gente tinha que achar uma parceria e a gente foi procurar parceria em fabricantes de motores, porque as lâminas dos magnetos se parecem muito com as lâminas dos motores. A WEG é um dos maiores fabricantes de motores do mundo, né? E a gente começou essa parceria com eles. Eles são especialistas em fabricar coisas muito rapidamente. Então, nessa fábrica em Jaraguá do Sul, eles fabricam 50 mil motores por dia. Então, isso no começo causou uma certa tensão, digamos assim, cultural, porque a gente queria um produto muito mais artesanal e de muito mais precisão, né? Que não é para ser feito muito rapidamente, mas é para ser feito com uma qualidade muito alta, né? Mas passada essa tensão inicial,
eles construíram uma sala dentro daquela fábrica, eles construíram uma sala exclusiva, né, para montar os magnetos, ela era termicamente estabilizada, tinha uma máquina de medição idêntica à máquina de medição que a gente usa aqui no CNEPEM, então os ímãs podiam ser medidos lá na VEG e a gente podia repetir a medida aqui, usando exatamente o mesmo software de medição. E aqui são os primeiros modelos, a gente começou essa interação fabricando os modelos do Booster, que são ímãs um pouco mais simples, então eles foram importantes para que a VEG e o procedimento que nós adotamos com a VEG, né, fosse sendo estruturado ao longo da fabricação dos ímãs. Então esse aqui, no caso, é o quadrupolo, o sexto polo, o dipolo. O dipolo já era um ímã mais difícil, porque ele era muito comprido, né, e a gente tinha dúvidas de como é que ele ia se comportar do ponto de vista de torção e tolerância mecânica. Então, demandou uma quantidade muito grande de simulação de nossa parte. A gente tinha que entender como é que ele se comportava, não só quando ele estava montado, as duas metades, que torna ele um conjunto mais rígido, né? Mas também como ele se comportava quando ele estava só uma metade do ímã, né? Isso aqui é uma pilha, né? São 2.400 lâminas de meio milímetro, né, para formar esse ímã inteiro, e ele é apenas parafusado, né, por esses 6 tirantes que atravessam de fora a fora. A gente teve que fazer muita simulação para otimizar a posição desses tirantes de tal forma que quando eles eram apertados o ímã não se deformasse. E a gente teve que fazer demonstrações não tão matemáticas assim, né, para que o pessoal se convencesse que uma pilha de aço apenas parafusada teria resistência suficiente para as forças envolvidas no projeto. Então, no final, é um ímã muito bacana e ficou muito bom. Esse daqui já é o quadrupolo do anel, ele é praticamente uma peça de joalheria, de tão bem feito que ele ficou. Isso aqui é um dos polos, né, um dos 4 polos que formam o quadrupolo, né? Então aqui ele está sendo medido na máquina de coordenadas, né? Essa superfície tem que ser muito bem feita, porque ela vai encaixar outra parte aqui, depois vai encaixar outra parte, depois vai encaixar outra parte. Para vocês terem uma ideia, depois de 4 peças dessas montadas e uma série de ímãs fabricados, né, o Q20, que é um quadrupolo de 20 centímetros, né, a variação do centro geométrico desses ímãs em relação à superfície de referência, que é essa superfície aqui, em todos os ímãs desse modelo fabricados, né, ficou com standard deviation de 2,7 microns. Isso é muito preciso, isso é muito bom, é um resultado muito surpreendente, né? Então, ele é só parafusado, não tem cola, não tem solda, né? Mas foi um longo treinamento da VEG até eles conseguirem produzir isso com essa qualidade. O sexto polo não é assim tão bonitinho quanto o quadrupolo, a gente chama ele de simpático, né? Porque ele tem esse monte de quinas aqui, mas a origem dessas quinas aqui é muito simples, né? O sexto polo ele tem uma simetria 6, então vocês vão ver os 6 polos montados, né? Formando aqui a simetria 6, né? Do ímã, né? Mas para que ele ficasse compatível com o berço, o pessoal da própria VEG sugeriu de criar essas pontinhas aqui, o que dava uma simetria 12, mas a simetria 12 é múltipla da simetria 4 do quadrupolo. E aí aquelas orelhinhas extras ficam perfeitamente casadas com as orelhinhas do quadrupolo, o que permite que os sextopolos se assentem no mesmo berço, né, exatamente com a mesma altura do centro. Então, o centro geométrico do sextopolo é idêntico ao centro geométrico do quadrupolo se você usar essa superfície de referência que os ímãs têm. Aqui é um outro ímã, no caso de polo, ele é formado por blocos, e aí a gente usou essa solução de blocos, porque a gente usa o mesmo bloco tanto para fazer o dipolo, que tem 2 blocos, quanto para fazer o dipolo, que tem 3 blocos. A gente troca a bobina, mas o bloco é exatamente o mesmo. Então, dos 5 dipolos que a gente precisa em cada um dos 20 arcos, 4 desses dipolos são feitos usando esses módulos, e o dipolo central é feito diferente, porque ele é feito de magneto permanente. Essa daqui é uma foto do dipolo central, então vocês vão perceber que nessa região aqui é a região de baixo campo, aqui no centro a gente tem uma região de altíssimo campo e depois a gente continua na região de baixo campo. Então esse aqui é o perfil do campo, ele começa, fica um campo de meio Tesla, depois tem um pico de quase 3,2 Tesla e depois volta para o meio Tesla. Aqui dentro estão os blocos de magnetos permanentes. Como esse bloco tem uma pequena variação das propriedades magnéticas com a temperatura, a gente precisa refrigerar. Existem placas de refrigeração que mantêm a estabilidade térmica dos blocos para que eles não tenham variação do campo magnético.
e um pequeno ajuste do campo magnético para que todos os 20 ímãs fiquem exatamente iguais do ponto de vista de integral de campo, um pequeno ajuste pode ser feito movimentando essas placas aqui na traseira que podem roubar um pouco do fluxo de campo aqui, é o chamado perna de retorno do fluxo magnético, e a distância entre elas pode mudar um pouquinho o campo aqui nessa região. Então esse ímã ficou muito bom, e também vários laboratórios do mundo estão visitando, né, para conhecer os detalhes de fabricação. Como é que a gente sabe se esses ímãs ficaram bons ou não? A gente tem sistemas de medição. Para fazer medição de dipolos e dispositivos de inserção, a gente usa uma mesa de mapeamento de campo tridimensional, então ela corre nesse sentido, em colchões de ar em cima desse bloco de granito, né? Depois ela tem outra movimentação no outro sentido, e a movimentação na vertical. Aí tem uma haste de cerâmica, onde na ponta da haste a gente tem um sensor por efeito Hall ou um sensor por efeito de ressonância magnética que faz a medição do campo com alta precisão. Então esse é um equipamento de €500 mil comprado da Suíça. E para fazer a medição dos quadrupolos e sextupolos, a gente usa o que a gente chama de bobina girante. Então, nesse lugar aqui, se tivesse um quadrupolo, um sextupolo nessa posição aqui, essa bobina gira, a gente passa a bobina por dentro dele, e quando a gente gira essa bobina, a gente mede o sinal que vem dos 4 polos ou dos 6 polos, e faz uma análise harmônica desse sinal, e consegue saber quão puro esse ímã está, ou quantos componentes de erro esse ímã tem. Então, é uma medida bastante rápida, bastante precisa. A gente acabou desenvolvendo 2 bobinas para dar tempo de fazer a medição de todos os ímãs que a gente recebia. Ela foi muito desenvolvida, muito aperfeiçoada aqui dentro do laboratório. O mundo inteiro desenvolve suas próprias bobinas girantes. O laboratório fez um belo trabalho fazendo diversas melhorias nas bobinas que os outros laboratórios têm. Depois que a gente fez um bom piso, fez um bom peso, fez um bom ímã, a gente precisa colocá-los na posição correta. Um ímã fora do lugar não tem muita aplicação, e o feixe tem que passar exatamente no centro do quadrupolo. Para vocês terem uma noção, de um ímã para o outro, a gente não pode errar mais do que 30 micrômetros, e de um berço para o outro, a gente não pode errar mais do que 80 micrômetros. Então, todo alinhamento dentro do túnel é feito principalmente com o uso do laser tracker, né? Nós temos uma rede de pontos instalados tanto no piso quanto nas paredes. Esses pontos têm uma tampinha protetora, mas quando você tira a tampinha, você tem um cone de alta precisão com ímã, né? Onde uma esfera especial, caríssima, né? Reflete o feixe de laser que incide sobre ela, né? Indicando exatamente o centro da esfera. Então, essa esfera posicionada no cone, não importa para onde ela esteja apontada, ela sempre passa a coordenada do centro da esfera. Então, isso aqui é a chamada da esfera refletora do laser tracker, né? O laser tracker é o nome desse equipamento. Então, na hora que eu coloco essa esfera nesse ponto, eu consigo saber exatamente a posição desse ponto, e eu consigo ir medindo cada um desses pontos e vou formando uma rede de metrologia que me permite localizar depois qualquer objeto aqui dentro, principalmente os magnetos, né? Então, primeiro eu tenho que medir todos os pontos da parede. A gente tem perto de 1.200 pontos distribuídos dentro do túnel. Esses furos que a gente tem aqui permitem com que a gente faça a correlação entre os pontos que tem dentro do túnel e os pontos que estão lá fora, no piso do hall experimental, onde são montados os equipamentos. Então, o laser tracker, ele mede a distância por interferometria, com uma precisão muito grande, e ele tem 2 encoders muito bons para medir o ângulo horizontal e o ângulo vertical. A própria vertical do equipamento também é muito boa, ele tem um nível eletrônico de meio segundo de arco de precisão, e ele tem equipamentos para medir tanto a pressão barométrica quanto a temperatura do ambiente, para corrigir o índice de refração do ar, para que a medida do interferômetro também seja bastante precisa. Então, a gente faz esse mapeamento interno, levando essa esfera de ponto por ponto, fazendo todo o mapeamento de rede, né? Aí você precisa, às vezes, dar mais do que uma volta para fechar essa rede, porque na hora que você começa aqui, você vai propagando o erro, né? E quando você chega aqui de volta, você tem que distribuir esse erro em todos os pontos. Então, às vezes, é prudente você fazer mais uma rodada checando a posição desses pontos. E aí, depois que você tem essa malha de pontos, né? Que é essa nuvem vermelhinha aqui, isso aqui é correndo aqui dentro do túnel. Depois que você tem essa malha de pontos, você então consegue alinhar qualquer componente dentro do túnel, e correlacionando essa malha de pontos interna do túnel com a malha de pontos externa
né, no rol experimental, você consegue alinhar qualquer componente da linha de luz em relação à sua fonte, que é o acelerador. Para corrigir a ovalização da máquina, a gente também tem um recurso que é um pilar central, bem no meio do prédio. Então aqui está o túnel do acelerador, e lá no meio do prédio a gente tem um pilar e nós temos furos na blindagem do túnel, de tal modo que eu consigo, colocando o laser tracker nesse pilar, eu consigo acessar pontos dentro do túnel, nesses 5 pontos distribuídos ao longo da máquina. E isso me permite corrigir um pouco da ovalização que pode ter a circunferência do acelerador. Um outro dispositivo que a gente ainda está aprendendo a lidar com ele, mas são sensores de nível de altíssima precisão. Eles funcionam por sistemas de vasos comunicantes, que são princípios bastante antigos, né? Mas o que eles têm de precisão é de que eles conseguem medir por capacitância, né, a distância do sensor até a superfície da água. Isso é que eles medem com meio micrômetro. Então, para vocês terem uma noção, isso daqui é uma medida num síncroton francês da maré terrestre passando pela máquina. Então, são 2 picos de 10 micrômetros em 2 desses sensores distribuídos diametralmente na máquina, né, medindo a maré terrestre passando sobre o síncroton deles. Né? Então, a nossa ideia é ter sensores esparramados, por enquanto, no teto do acelerador. Então, se você olhar aqui, a gente tem aqui, então, no teto dos cílios, a gente tem uma tubulação que ela fica meio cheia d'água, meio vazia, né? A água fica 50% do diâmetro do tubo. A gente leva a água para o sensor e também comunica a parte de ar com o sensor. Então, aqui tem um sensor, aqui tem outro sensor. Então, essa rede foi instalada no túnel, porque a gente ainda está, digamos, aprendendo a lidar com ela. Então, a gente precisa ter, digamos, um acesso rápido. Uma leitura do teto do túnel não é exatamente o que está acontecendo com o acelerador, mas já é uma primeira aproximação bastante interessante. Né? E aí, esse aqui é uma medida bastante preliminar, então, assim, ela não tem ainda nenhum valor científico, né? Porque, novamente, esse é um equipamento de altíssima precisão e até você ter certeza do funcionamento dele ainda dá um tempo, mas é mais ou menos o que a gente vai começar a ter quando a gente estiver com ele 100% operacional. Eu não sei se o filme aqui vai funcionar ou não, mas funcionou. Então aqui a gente está vendo uma deformação, né, acontecendo nesses 20 sensores montados sobre o teto do anel. Então é muito bom a gente ter esse tipo de instrumentação online que permita monitorar qualquer deformação numa máquina desse tamanho, né, de uma maneira tão rápida. Falando um pouco do sistema de vácuo, né, também são detalhes muito importantes da máquina. Então, se vocês olham um trecho da máquina, ela é uma sequência de uma câmara de vácuo basicamente padronizada, que é um tubo de cobre com 24 milímetros interno, 26 milímetros externo. Né? Aí nós temos algumas estações de bombeamento, onde cabe, né, onde tem espaço para colocar a estação de bombeamento. Algumas câmaras especiais, principalmente na região do dipolo, né, que é onde você tem que fazer uma extração da linha de luz. Então aqui está mostrando a extração da linha de luz que vai levar o raio-x para uma das estações de pesquisa. E em alguns trechos desse tubo de cobre a gente tem que colocar aço inox ultra fino, porque nessa região aqui a gente tem as bobinas corretoras que geram campos magnéticos ultra rápidos para fazer a correção da posição do feixe. E para que esse campo magnético consiga penetrar na câmara de vácuo, ela não pode ser de cobre, porque senão as correntes de Foucault na parede do cobre blindam a mudança do campo magnético lá, no feixe. Né? Então a gente tem que substituir o material. Mas o sistema de bombeamento, então, ele acaba ficando então agora distribuído. Para que a gente consiga fazer com que esses tubos se transformem em bombas de vácuo, a gente tem que fazer uma deposição de filme NEG dentro desses tubos. Né? O NEG é um Non-Evaporable Getter, que é uma liga de titânio, zircônio e vanádio. A gente tem uma técnica para fazer a deposição desse filme dentro da câmara de cobre e depois que você instala tudo e faz o vácuo com as estações, você ativa esse sistema de bombeamento NEG aquecendo essa câmara até 200 graus. E aí você faz a ativação da câmara e aí a câmara inteira se transforma numa bomba de vácuo. Então aqui para mostrar um pouco as simulações térmicas que a gente tem que fazer na câmara de dipolo, porque a câmara de dipolo ela tá, digamos, ela é a primeira curva
que vai aparecer lá na frente depois de um dispositivo de inserção, que está no trecho reto anterior. Esse dispositivo de inserção ele emite uma radiação, né, bastante intensa, né? Parte dessa radiação a gente consegue levar para a linha, mas parte dessa radiação vai acabar colidindo com a parede da câmara lá do dipolo, e a gente então tem que conhecer muito bem a potência que vai incidir nessa câmara e conseguir extrair essa potência da câmara. Aqui é o sistema para fazer os preparativos NEGs, eu não vou entrar em muito detalhe, mas a gente construiu um forno que fica num buraco de 4 metros de profundidade, num dos prédios do laboratório. A gente prepara todas as câmaras, a gente tem um sistema de limpeza, tudo por líquidos que passam por dentro da câmara para fazer abrasão, para fazer detergentes e as coisas todas que a gente precisa. Então a gente limpa todos esses tubos, monta nesse cartucho, e esse cartucho depois ele é colocado dentro do forno. Esse é um forno que vai até uns 250 graus e ele tem um campo magnético axial. Então foi um forno construído aqui no laboratório para permitir a deposição NEG em várias câmaras ao mesmo tempo. Aqui é um teste da câmara já montada, né, para a gente fazer a medição e ativação do NEG. Um grande problema do NEG é que a gente só pode ativá-lo perto de 20 vezes. Depois disso, ele não funciona mais. E aí a gente tem que substituir a câmara. Então a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer operação no anel, porque o número de operações que a gente pode fazer de ventilação de algum trecho é bastante reduzido. Um outro detalhe do sistema de vácuo é de que ele tem que ter uma superfície interna muito lisa, muito suave, né? Qualquer degrauzinho na parede interna pode gerar problemas para o feixe. Então, quando você tem uma partícula carregada correndo dentro de um tubo, ela leva com ela uma carga-imagem na superfície do tubo, né? Então, o elétron está correndo aqui dentro, uma carga-imagem positiva está correndo na parede do tubo. Qualquer degrauzinho que tiver nessa parede, ela cria armadilhas, e na hora que o feixe passa, na hora que o pacote de elétrons passa, fica aqui um wake field remanente ricocheteando nesse cantinho aqui. E aí o feixe que está vindo logo atrás dele pode ser perturbado por esse campo que ficou preso nesse cantinho. Principalmente se o feixe estiver um pouquinho fora do centro. Se ele estiver no centro, essa atuação é bastante simétrica, a perturbação no feixe anterior, no feixe que está vindo atrás, não vai ser tão grande, mas se o conjunto estiver fora do centro, a perturbação fica de intensidade diferente, e aí o efeito dele no feixe que está vindo atrás fica diferente também. E aí você começa a perturbar o sistema. Então é muito importante que o interior da câmara seja muito liso. E aí um dos truques que o pessoal utilizou, principalmente na emenda padrão da câmara, quando você vem com o cano da esquerda e quer encaixar, né, o caninho da direita, você tem essas flanges, né, e você coloca um anel metálico para fazer a vedação de vácuo. Passa essa corrente aqui para apertar uma flange contra a outra e comprimir esse anel, né? Então o truque é você fazer esse anel 5 centésimos maior, são 50 micros, um fio de cabelo maior do que o diâmetro interno da câmara. E aí quando você comprime as flanges e você esmaga um pouquinho esse cobre, ele cresce um pouquinho e aí aqui dentro fica perfeito. A superfície fica lisinha e aí o elétron passa sem causar nenhuma perturbação no feixe que está vindo atrás dele. Então são detalhezinhos de 50 microns aqui, 50 microns ali, que vão fazendo a máquina ser o que ela é. Um outro componente muito importante para a máquina é o BPM, é ele que diz aonde o feixe está. Então todos os sistemas hoje dependem de você, digamos, dar um feedback para a posição do feixe. Então por melhor que você faça a mecânica, por melhor que você construa os berços, o piso, a máquina ainda vai sofrer efeitos, né? E você precisa ser capaz de corrigir esses efeitos. Quanto mais rápido você corrige, melhor. Então esse BPM é o cara que mede o feixe que está passando dentro dele. Ele tem 4 anteninhas, né? Anteninha A, B, C e D. Cada anteninha dessa detecta o pacote que está passando, né? É um sinal de radiofrequência que ela detecta. E aí você comparando A com B e C com D, né? Se você faz o A mais B com menos, subtrai o C mais D, você tem a posição vertical. E se você compara o A com C com o B com D, você tem a posição horizontal. Então, lendo essas 4 antenas, você tem exatamente a posição do feixe. E essa antena é uma parte crítica do projeto, porque ela pode esquentar. Essa indução eletromagnética do feixe passando dentro dela, você pode ter energia eletromagnética armazenada nessa antena, acaba esquentando esse pino, acaba esquentando a gente chama isso aqui de botão, né? Cada um desses 4
sensores, a gente chama de botão. E se ele esquenta, ele pode deformar o BPM e o BPM deixa de ser então uma medida muito boa, porque ele mesmo está se deformando, né? Então, a evolução do design desse botão custou um tempo grande. Novamente, você começa olhando o que o mundo fez, então você vai vendo a evolução da geometria desses botões e vai melhorando cada vez mais. E a gente fez um desenho inovador que chega a esquentar 50% menos, ele absorve 50% menos potência que outros desenhos. Alguns laboratórios tiveram que colocar ventiladores específicos nesses botões para que eles não esquentassem. Então, o pessoal fez um monte de simulação até chegar nesse desenho de botão. E o que esse botão ainda tem de mais crítico é de que aquele pino central, que é isolado da carcaça, é isolado por uma cerâmica que tem 1 milímetro de espessura. Então, é uma peça muito frágil. E nós temos 160 BPMs instalados na máquina. Cada BPM tem 4 botões, então a gente está falando aí de 640 pecinhas de cerâmica dessa, e cada uma delas que falhar, você areja o anel, porque ela está direto no vácuo do anel. Então é um componente muito crítico. Então a gente ficou com bastante receio e fizemos um monte de testes para descobrir se essa solda que a gente faz da cerâmica com pino é forte o bastante ou não, e acabou se demonstrando bastante forte. Mesmo assim, a gente testa com 10% dessa força, né? Cada botão é testado com pelo menos 10%, 45 newtons, né, de força, para saber que ele está ok. A gente não testa todos com 450, claro, né? Mas é uma peça bastante importante na máquina. Falando um pouco de eletrônica, que não é, digamos, a minha especialidade, mas a gente também tem vários grupos de eletrônica, eletrônica de potência, eletrônica digital. Essa aqui é a parte de eletrônica de potência, que desenvolveu as fontes que alimentam todos os magnetos, né? São quase 1000 fontes que a gente precisa. Então, várias delas, né, que são as fontes de baixa corrente, baixa tensão, a gente desenvolveu o projeto e depois passou para que a WEG fabricasse para a gente as fontes. E as outras fontes que alimentam as famílias de quadrupolo e sextupolo, né, do acelerador foram fabricadas e construídas aqui dentro mesmo, né? Então, tanto a fonte para o sextupolo e quadrupolo quanto a fonte para o booster também foram fabricadas no LNOS. A parte de radiofrequência também é um longo desenvolvimento que a gente vem trabalhando desde 99 para migrar do sistema de Klystron, que é o sistema antigo de geração de radiofrequência, para o sistema de estado sólido. Então, a gente foi evoluindo em qual transistor a gente utiliza. Os transistores estão ficando cada vez mais potentes, eles conseguem amplificar cada vez mais o sinal de RF. Então, quando a gente começou a fazer esses amplificadores de RF, a gente trabalhava em 230 watts cada módulo desse. Agora, para os Sirius, a gente está usando cada módulo com capacidade de ampliar 600 watts. Ele até tem capacidade para 1000 watts, mas a gente usa ele como se fosse 600 para ter uma vida útil maior. E toda uma torre de radiofrequência, ela consiste num conjunto enorme de amplificadores desse tipo, que o que eles fazem é assim, você pega um sinal de 20 watts, divide o sinal, divide de novo, e aí pega esse sinal dividido e passa num monte de amplificadores desse daqui. Cada setinha verde dessa daqui é um módulozinho desse daqui. Então eu pego esse sinal de 20 watts, divido esse sinal em várias perninhas, amplifico, né, no caso aqui 600 watts cada perninha dessa, e depois eu começo a somar essa potência de radiofrequência até que no final eu saio com 60 kW aqui. Então eu entro com 20 watts de RF e saio com 60 kW de radiofrequência, que é o que vai acelerar o feixe no Sirius ou no booster, né? Então essa torre, né, que a gente mostra aqui, né, é justamente uma sequência de amplificadores desse tipo aqui, montados nessa configuração. Então aqui a gente tem a torre do booster, que é uma torre de 50 kW, a gente só precisa de uma, ela já está lá instalada. E para o anel a gente precisa de 8 torres. No momento nós temos 2 para operar a cavidade de temperatura normal que a gente tem hoje, mas depois a gente precisa de mais 6 para ter a potência necessária para operar as cavidades supercondutoras que vão ser instaladas mais para frente. O sistema de controle, né, nos Sirius hoje a gente deve estar com cerca de talvez 200 mil variáveis, que são diversos parâmetros da máquina, né? E o sistema de controle é todo baseado no BeagleBone, que é uma plaquinha comercial
de baixo custo, mas ela é bastante robusta e bastante poderosa. E aí, então, o que o pessoal do laboratório desenvolveu foram placas de comunicação que se encaixam na BeagleBone e permite você fazer leituras de conversoras digitais 16 bits, conversoras digitais 18 bits, leitura de temperatura, placa de comunicação. Então, assim, a gente criou vários acessórios que podem ser plugados no BeagleBone e depois, quando você faz a sua rede Ethernet, você consegue comunicar com uma quantidade muito grande de equipamentos de uma forma muito rápida, muito robusta. E o sistema baseado no EPIX, que é um sistema de controle que vários laboratórios utilizam e é adequado para esse tipo de aplicação. Para a gente fazer a leitura daqueles BPMs, tem uma outra eletrônica, que é uma eletrônica que tem que ser ultra rápida, então ela depende bastante de programação de FPGA e esse tipo de tecnologia. Esses bastidores micro TCA, que são sistemas criados para operações com eletrônica super rápida. Ela tem que fazer promediação de sinais para diferentes cabos, né? Porque você tem diferentes comprimentos de cabo e você tem que tentar fazer uma média para que o sinal do BPM não seja afetado tanto pelo cabo, né? E seja só pela posição do feixe de verdade. Então, foi um longo desenvolvimento, é um sistema aberto, tanto hardware quanto software. E a ideia é que a gente tenha uma estabilidade de 5% do tamanho do feixe, de 1 até 1 kHz. Então, de ponto 1 até 1 kHz. Esse 1 kHz aqui, esse sistema ainda não está operacional 100%, mas esse 1 kHz aqui vai ser o sistema mais rápido do mundo, né? Hoje o pessoal consegue fazer correções rápidas em 200 Hz até 500 Hz. A gente ainda está dando um upgrade bastante grande nesse sistema, né? Então realmente vai ficar um sistema ultra rápido, né? E é muito importante para ter a estabilidade do feixe e que o feixe fique no final sobre a amostra bastante estável. Então, termino aqui, né, mostrando essa foto, que é uma foto, digamos, resumo, né? Aqui vocês não conseguem ver os detalhes que estão por baixo do piso, não conseguem ver os detalhes que estão dentro da câmara de vácuo, não conseguem ver os detalhes de como é que os magnetos foram alinhados, mas o resultado da obra é uma máquina muito impressionante, né? É uma máquina de 4ª geração, e quando vocês puderem visitar, né, lembre-se de olhar para os detalhes, né? Que realmente é ali que estão os 520 milhões de dólares e é ali que gera a ultra baixa emitância, né? São esses pequenos detalhes, né? Então, muito obrigado. Meu e-mail está aí, se vocês tiverem perguntas, quiserem resolver, né, qualquer outra dúvida, é só mandar um e-mail para mim. Muito obrigado.